alegres, felizes, certos da vitória. Meu Deus, aqueles que estão pela internet, ó Deus, o Senhor é o Deus de perto, ó Deus de longe, fala conosco, Pai. Meu Deus, abre portas onde não tem. Meu Deus, que o Senhor venha fazer algo tremendo e sobrenatural. Em nome de Jesus que oramos e desde já te agradecemos. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem trouxe a Bíblia, abra ela no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele nos preparou de estarmos aqui nesta noite, imbuídos desta responsabilidade de pregarmos a poderosa palavra de Deus. E eu nunca vi Deus dispensar alguém de mãos vazias. Então, se você veio aqui essa noite buscar a tua bênção, você vai sair daqui abençoado, em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Joel Amâncio. Deus abençoe o senhor, e também na pessoa do pastor, cumprimentar e louvar a Deus por todos os obreiros que estão também aqui à minha retaguarda. Que Deus abençoe a todos os senhores, homens de Deus. Quero agradecer também pelo convite que foi feito através do nosso irmão Evandro. Deus abençoe. Nosso irmão Eudes, muito obrigado pelo convite. Sempre que nós podemos, nós estamos aqui cooperando com este trabalho. Também louvar a Deus pelo meu amigo, pastor Wellington. Deus abençoe. Dores Verona, um conselheiro, um amigo que o Senhor nos deu. Pastor Manuel Messias, Deus abençoe também, em nome de Jesus. São pessoas amigas que têm nos ajudado aqui na cidade de Limeira. Irmão Maico, Deus abençoe você pelo carinho, pela sua esposa. Deus abençoe, em nome de Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo 2 e versículo 9. Quem achou diz amém. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero pregar nesta noite sobre o tema sintomas de uma igreja sem glória. Diga comigo: sintomas de uma igreja sem glória. Pode tomar o seu assento. Meus amados, antes de entrarmos na mensagem que o Senhor Deus nos deu, é necessário fazermos um retrospecto e entendermos o contexto histórico em que viveu este grande homem de Deus, o profeta Ageu. Ageu é conhecido como um profeta pós-exílico. Como assim, pregador? Exerceu seu ministério depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, junto com Zacarias e Malaquias. Ageu exerceu seu ministério em Jerusalém, pregou a sua mensagem profética aos judeus que haviam retornado do cativeiro. E eu gostaria de falar bem rápido sobre o cativeiro da Babilônia, para que nós possamos contextualizar a mensagem que Deus nos deu. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel. Na época do rei Salomão, Israel era uma só nação, era um reino unido. Mas depois de alguns problemas, depois de alguns intempéries, o reino de Israel foi dividido. O reino do norte, capital Samaria, e o reino do sul, capital Jerusalém. Os reis que passaram pelo reino do norte
eram reis infiéis, homens que desafiaram o sistema teocrático de Deus, que haviam rompido seus relacionamentos com Deus Todo-Poderoso. Deus levantou alguns profetas para anunciar ao reino do norte que se eles não se convertessem, não se arrependessem dos seus pecados, de maneira que viessem a abolir a idolatria do seu meio, eles seriam castigados por Deus. Mas infelizmente eles não deram ouvidos para as determinações de Deus, e no ano de 722 a.C., o reino do norte, capital Samaria, eles foram levados cativos para a Assíria. Era a correção de Deus, era o juízo de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que do cativeiro eles nunca mais retornaram. O reino do norte foi totalmente destruído. O tempo foi se passando, Deus começou também a levantar alguns profetas, que são chamados de profetas pré-exílicos, para anunciar que se o reino do sul de Jerusalém não se arrependessem dos seus pecados, aconteceria com eles o que aconteceu com seus irmãos. Deus levantou profetas como Jeremias, como Abacuque, para dizer que se eles não deixassem o caminho dos seus irmãos, eles também seriam levados cativos. Se você ler o livro do profeta Abacuque, você vai ver no capítulo 1, Abacuque questionando a Deus, dizendo: Deus, até quando eu clamarei violência, e tu não me escutarás? Abacuque começa a questionar a Deus, porque Deus parecia que não estava vendo, Deus parecia que estava indiferente à catástrofe, à violência e ao pecado. Abacuque estava reclamando com Deus: o povo está se destruindo e Deus não está fazendo nada. Aí Deus responde ao questionamento de Abacuque, dizendo: Abacuque, fica tranquilo, porque eis que eu vou levantar os caldeus, que era um povo semita que morava na Babilônia, e este povo será a minha vara de disciplina. Deus estava dizendo: eu vou levantar a Babilônia, vou conceder a eles poder e autonomia, e este povo aí vai ser corrigido através deles. Aí Abacuque ficou triste, disse: Deus, como é que o Senhor vai usar os caldeus? Como é que o Senhor vai usar o sujo para corrigir o mal lavado? Mas o juízo de Deus já estava estabelecido. Eles não deram ouvidos à voz de Deus. E você que conhece história, você sabe que o cativeiro babilônico aconteceu em 3 deportações. A primeira deportação aproximadamente no ano de 606 a.C. A segunda deportação aproximadamente no ano de 596 a.C. E a terceira e última deportação no ano de 586 a.C. Diz a Bíblia Sagrada que Nabucodonosor, com o exército da Babilônia, que haviam se comprometido, que haviam se ajuntado com algumas nações, invadem a cidade de Jerusalém, destroem a sua cidade e levam cativos para a Babilônia. Aproximadamente, meus irmãos, mais de 1 milhão de pessoas foram arrancadas de Jerusalém. O que chama a minha atenção é que depois da última deportação, o templo que Salomão havia construído, que simbolizava a permanência de Deus no meio do povo, estava em ruínas. A cidade de Jerusalém, que era conhecida como a joia dos reinos, agora era vista como a cidade fantasmagórica. As nações que passavam por ali balançavam a sua cabeça em sinal de desprezo, porque a cidade
cidade de Jerusalém foi devastada. O que chama a minha atenção também é que os judeus, quando olhavam para o templo, batiam no peito e diziam: templo, templo, templo é este. Eles pensavam, meus irmãos, só porque o templo estava em Jerusalém, que Deus não iria castigá-los, mas o juízo aconteceu. Eles foram arrancados da sua pátria, foram levados para a Babilônia. O templo que eles tanto veneravam, os utensílios de ouro que estavam dentro do templo, a arca da aliança que simbolizava a presença de Deus também no meio do povo, foram sequestradas, foram levadas, raptadas para a Babilônia. E Deus havia profetizado através de alguns profetas, dizendo que o tempo do cativeiro seria 70 anos. Durante 70 anos, o povo de Israel permaneceria cativo na terra da Babilônia, até que Ciro e o seu exército da Pérsia destruiriam os exércitos da Babilônia, e através de um decreto permitiria que os judeus que estavam na Babilônia retornassem para Jerusalém, a fim de reconstruírem o templo e a cidade. Passaram-se os 70 anos, Ciro assinou o decreto, e diz a Bíblia Sagrada que 50.000 judeus quiseram retornar para Jerusalém, com esta finalidade: reconstruir a cidade e reedificar o templo. Esse foi o período em que Ageu exerceu seu ministério. Os judeus já estavam em Jerusalém, e diz a Bíblia Sagrada que em 536 a.C., quando eles chegaram em Jerusalém, depois do cativeiro, eles lançaram os fundamentos e os alicerces do novo templo. E aí começa a história de Ageu. Se você acompanhar e ler o livro de Esdras, e você ler o livro de Esdras paralelo com o livro de Ageu, você vai ver que quando os israelitas chegaram em Jerusalém, depois do cativeiro, eles fizeram uma festa. Houve uma grande alegria entre o povo, porque os alicerces do novo templo foram lançados. Só que quando os samaritanos, quando os inimigos do povo de Deus ouviram falar que a cidade estava sendo reedificada, eles também conseguiram um decreto, e esse decreto impedia que os judeus continuassem a reconstruir o templo. O povo ficou desanimado, porque quando eles começaram a reconstruir o templo, eles pensavam que ia ser fácil, pensaram que não haveria oposições. Mas quando os fundamentos do templo foram lançados, os samaritanos se levantaram. E aqui vai o primeiro sintoma de uma igreja sem glória. Capítulo 1, versículo 2, está escrito: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O primeiro sintoma de uma igreja sem glória é apatia espiritual. Diga comigo, por favor: apatia espiritual. O que é isso, pregador? Por causa da oposição, o povo de Deus ficou sem energia, perderam as suas forças, aquele ânimo, aquela alegria cedeu lugar para a tristeza, e eles diziam: não veio o tempo em que esta casa, ou seja, a casa de Deus, deve ser edificada. Eles cometeram um grave erro de cronologia. Eles entendiam assim: se Deus quer que eu levante o templo, vai ser moleza. Se Deus quer que eu reconstrua a sua casa, não vai ter inimigo.
vai ser tudo muito fácil. E não foi isso que aconteceu. Quando eles encontraram com a oposição, eles disseram: Deus não está nesse negócio. Ainda não é o tempo de nós construirmos. E qual é o resultado disso, pregador? A obra de Deus ficou inacabada por 14 anos. Durante 14 anos, a casa de Deus ficou só no alicerce. Apatia espiritual. Infelizmente, meus irmãos, este é um sintoma que tem sido notório, que tem sido visível em nossos dias. Muitas pessoas querem fazer a obra de Deus. Hoje em dia virou ibope ser pregador. Hoje em dia todo mundo quer pregar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer ser obreiro, mas tem muita gente por aí querendo se alistar no exército de Deus, ouvindo a mensagem errada. Como assim, pregador? O evangelho que está sendo pregado por aí é o evangelho cinematográfico. Que evangelho é esse, pregador? O evangelho das facilidades, o evangelho da tranquilidade, o evangelho da superioridade humana, o evangelho do egocentrismo. Mas não foi esse o evangelho que Jesus ensinou. Jesus disse: você quer me seguir? Renuncie o mundo, deixa tudo para trás, pega a sua cruz e me siga. Quando Jesus falava da cruz, Ele está dizendo: quer me seguir? Mas não vai ser fácil, não vai ser moleza. Está escrito na Bíblia Sagrada, Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. A obra de Deus é espinhosa. É bem verdade, meus irmãos, que a nossa trajetória de fé é uma vida de vitória. Mas como é que eu recebo vitória se eu não enfrentar e vencer ninguém? Como é que um dia alguém vai olhar para mim e dizer: esse aí é vencedor, se eu não venço ninguém? Se eu sou apático espiritual. Apatia espiritual é quando você vê um crente na igreja que já perdeu as suas forças, que já perdeu a sua energia. Ele chega para o pastor e diz: pastor, eu não aguento mais, é muita calúnia, é muita pedrada, é muita perseguição. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a obra de Deus não é para covardes. Deus quer homens e mulheres corajosos, dispostos a fazer a obra de Deus. E eu quero profetizar nessa noite: se tem alguém com apatia espiritual nessa noite, o Espírito de Deus vai te pegar no banco, vai te colocar de pé, e você vai vencer esta barreira. Tem alguém que acredita nisso? Levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Primeiro sintoma: apatia espiritual. E quantas pessoas apáticas tem em nosso meio? Desculpe, mas é até engraçado que eu vou dizer, mas tem crente que parece aquele bichinho lá, a galinha da Angola. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tem crente, irmãos, que ele dorme com cara de derrota, acorda com cara de derrota, vai trabalhar com cara de derrota. Quem olha para ele e diz: esse rapaz não é crente coisa nenhuma. Irmão, Deus não te chamou para ficar de cabeça baixa. Deus não te chamou para ficar com cara de derrotado. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para vencer. Levante a sua mão, anda lá baixeia. Eu quero profetizar aqui nessa noite: Deus vai te dar espírito de coragem, e você vai vencer esta batalha. Quem acredita, jogue a mão para o alto e dá glória a Deus. Aquela apatia espiritual era, na verdade, para esconder a covardia. Se for para fazer a obra de Deus, e alguém fala, que tem crente que é assim: pastor, ninguém pode falar mal dele. Irmão, esse negócio aí de ser obreiro não é para mim não. Só foi eu ser separado, só foi eu começar a fazer, que já começaram a se levantar. Irmão, é samaritano. Sempre quando você
quiser colocar um projeto em prática, sempre vai se levantar alguém. Se faz é porque está bajulando, se não faz é porque não. A Bíblia diz que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno. Irmão, faça olhando para frente, não olhe para trás não. Nem fique olhando para as pedradas vai vir. Sempre vai existir alguém para criticar sua conduta. Porque a irmãzinha lá, quando cantava aqui no meio, cumprimentava todo mundo, agora é regente, não olha mais para mim. É normal. Pedradas, perseguições fazem parte da trajetória. Mas seja como Paulo: combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Paulo disse: eu tenho certeza que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Eu profetizo: a glória vai ser maior. A glória vai ser maior porque Deus vai te exaltar. Segundo sintoma de uma igreja sem glória: quando eles ficaram apáticos espirituais, eles começaram a dizer: não é o tempo de construirmos a casa de Deus. Mas olha o versículo 4. Deus levanta o profeta Ageu e diz assim: ei, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, enquanto a minha casa está em ruína. Olha a reclamação de Deus: para mim diz que não é tempo. Engraçado que é tempo de vocês ficarem aí nas suas casas luxuosas, enquanto a minha casa está em ruína. Sabe qual é o segundo sintoma de uma igreja sem glória? Quando nós começamos a priorizar as nossas vidas seculares e abandonamos a obra de Deus. Pastor Joel Amâncio, o que aconteceu foi isso. Eles simplesmente deixaram de construir a casa de Deus e começaram a construir casas de cedro. Começaram a investir o seu tempo, investir o seu dinheiro para satisfazer os seus próprios desejos. Quando eu falo sintomas de uma igreja, eu não falo de denominação, eu falo de pessoas. Quando nós começamos a nos preocupar mais com as nossas próprias vidas e nos esquecemos da casa de Deus, é sinal que nós estamos com sintoma de uma igreja sem glória. Hoje nós vivemos na correria do dia a dia, correndo atrás dos negócios, uma busca desenfreada, atrás de dinheiro, atrás de novas oportunidades. E quando chega no final do dia, vou para o culto hoje não, estou cansado, quebrado. Todos nós temos projetos de vida. É lógico que nós devemos estudar, trabalhar, mas nós não podemos permitir que isso venha atrapalhar o meu relacionamento com Deus. O que tem acontecido é que na agenda de muitas pessoas já não existe mais espaço para Deus. Hoje em dia ser crente é: se der eu vou na igreja, se não tiver nada para fazer eu vou no culto. Nós invertemos as nossas prioridades. A Bíblia diz: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Está correndo atrás do dinheiro, não tem tempo para Deus? Ali está o seu tesouro, ali está o seu coração, no dinheiro.
Isso é triste. Isso nos faz viver um evangelho monótono. Isso nos faz viver uma vida rotineira. Tem crente que só vem de domingo. Só coopera na quinta-feira quando é a congregação dele. Se o irmão Enéas faz o trabalho, eu não vou, porque é o irmão Enéas. Se o outro faz, eu não vou, porque é o outro. Sempre arrumando desculpas. E Deus ficando para escanteio. No segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, e no versículo 2, olha o que Davi diz para o profeta Natã: ora, como é que pode eu morar em casa de cedro, enquanto que a arca da aliança está dentro de uma cortina? O que é que Davi disse? Eu não posso me conformar de morar bem, de comer bem, de viver numa casa luxuosa e ver a arca de Deus ali no cantinho jogada. Deixa eu perguntar: aonde é que está a arca de Deus na sua vida? Até que ponto você tem se comprometido com as coisas de Deus? A minha oração é para que Deus desperte a nossa geração para ter o mesmo sentimento de Davi. Eu vou investir na minha vida, mas vou investir na obra de Deus. Eu vou arrumar um tempo para Deus, porque Deus é o centro da minha vida, Deus é o centro da minha história. Se você tem Deus como primazia, levante a sua mão e dê mais um glórias a Deus. No Salmo 132 está escrito: lembra-te, Senhor, de Davi, teu servo, e de todas as suas aflições. Lembra-te, Senhor, como que Davi jurou ao Senhor e fez votos dizendo: certamente. Olha o que é que Davi disse, o voto que ele fez: que eu não entrarei na tenda em que eu habito, nem subirei no leito que eu durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar adequado e confortável para o Senhor. Davi disse: eu não vou descansar enquanto eu não ver a arca de Deus no lugar decente. Eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou entrar dentro da minha tenda enquanto eu não ver a arca de Deus no lugar que ela tem que ficar. Irmão, ou Deus é o centro da sua vida, ou Ele não é. E olha só, hein, é perigoso quando nós deixamos de priorizar as coisas de Deus, porque está escrito em Mateus no capítulo 6 e versículo 33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus percebeu que eles fecharam a mão para a obra de Deus, Deus também fechou a mão para eles. E olha o que aconteceu, versículo 6, olha a consequência de alguém que deixa Deus para escanteio: semeais muito, colheis pouco. Você come, mas nunca se farta. Você bebe, mas não sacia a sua sede. Você se veste, mas nunca se aquece. Olha isso aqui, ó. E quando recebe o teu salário, é como que você o colocasse num saquetel furado. O senhor já viu alguém reclamando, pastores? Ah, pastor, eu ganho 1.000, não dá. Aí eu deixo de vir no culto para me matar na hora extra para ganhar 1.500, não dá. Eu ganho 2.000, não dá. Eu ganho 2,5, não dá. Eu sempre estou no vermelho. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas eu não sei aonde está indo o meu dinheiro. Aí começa a gastar com remédio,
Aí começa a gastar com antidepressivo. E depois pergunta: onde está indo meu dinheiro? E eu imagino que o povo começou a questionar: o que é que está acontecendo? Versículo 9 do capítulo 1: olhastes para muito, ou seja, é visionário, tem projetos. Não, esse ano aqui eu vou fazer isso. Tem muitos projetos, mas alcança pouco. Nem metade do que você planeja você conquista. E esse pouco, escute isso: quando trouxestes para casa, eu assoprei. E não adianta fazer campanha de oração, não adianta jejuar, não adianta repreender, porque não é o diabo. Deus está dizendo: ei, sou eu que estou assoprando, meu irmão. Alamachuri candalaia. Você recebe o salário, semeia. Quando você vai usufruir, Deus chega e... Versículo 9: por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Lá no finalzinho do versículo 9: por que é que Deus fez isso? Por causa da minha casa que está deserta. Irmão, nessa noite é tempo de nós retornarmos e começarmos a priorizar as coisas de Deus. Sabe por quê? Porque se você investe, mas está longe de Deus, desculpe a minha expressão, você está jogando o teu dinheiro na lata do lixo. Não tem jeito. Se você construir uma vida, mas não estiver fundamentada na rocha, não vai ficar de pé muito tempo, o barquinho vai afundar. Deus está dizendo: comece a priorizar minha obra, e eu vou abrir a janela do céu. Versículo 10: por isso retém os céus o seu orvalho, porque eu fiz vir a seca sobre a terra. Deus está dizendo: eu tranquei o céu, eu fechei a mão, porque você também fechou a mão para Deus. É engraçado como que tem gente que faz churrasco toda semana, e às vezes o pastor dirigente da congregação tem que implorar para conseguir uma cesta básica. É engraçado como é que tem gente que: não vou usar essa roupa não, fico com cara de velha, joga fora. E tem gente na igreja que não tem nem roupa de velha para usar. Nós temos tanta facilidade para conquistar coisas para nós, mas quando é para Deus nós temos tanta dificuldade. Faz o churrasco gospel, lota. Faz o culto da oração, 3, 4, 5. Há 3 anos atrás, irmãos, eu casei, e eu convidei umas 200 pessoas para a cerimônia e para a festa do casamento. Na cerimônia do casamento, pastor Joel, não tinha nem 100 pessoas. Engraçado que na festa tinha umas 500. Vou usar essa expressão: o que apareceu de bicão na festa. Irmão, parabéns, mas não estava na cerimônia, só veio para comer. E tem muito crente assim, são os bicões da fé. Isso é sintoma de uma igreja sem glória. Mas eu profetizo: a glória vai ser maior, a glória vai voltar. Levante a sua mão e adora. Diga para quem está ao seu lado: a glória vai voltar. Deixa eu correr, deixa eu ir lá para o finalzinho. Aí, irmãos, a obra de Deus ficou parada. E sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Tem gente com obra atrasada aqui dentro, ó. Aí Deus levantou o profeta Ageu e disse: ei, eu estou com vocês, se anima, pessoal. Aí o povo animou e retomaram a construção. Depois de 14 anos eles começaram de novo. Aí veio outro problema. Havia entre eles aqui
alguns septuagenários, ou seja, pessoas idosas que tinham mais de 70 anos de idade. Qual que era o problema deles? Eles conheceram o templo de Salomão. O templo de Salomão foi considerado pelos arqueólogos uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem os historiadores que foram utilizadas pelo menos 8 toneladas de ouro para construir o templo de Salomão. Pensa num templo chique. E aí, pastor, eles começaram a construir aquele templo, só que eles não tinham o mesmo recurso de Salomão. Eles não tinham ouro, tinha pouco. Fisicamente, esse templo que estavam construindo era muito mais inferior do que o templo de Salomão. E os velhinhos choravam: eu não acredito, olha aquele templo de Salomão tão bonito, olha esse aqui. Mas o segredo não está no tamanho. O que Deus quer é que a obra seja concretizada. Aí Deus chama aquele povo e diz: ei, faz o seguinte, subam ao monte e tragam madeira, capítulo 1, versículo 8, e construam a minha casa com madeira. O que? Diga comigo: suba ao monte e trazei madeira. É fácil. Pregador, como é que nós vamos fazer para restaurar a glória? Como é que eu vou fazer para que os sintomas de uma igreja sem glória desapareçam? Primeiro passo: sobe o monte. O que simboliza, pregador, subir ao monte? Monte fala de sacrifício, porque foi no monte que Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque. Subir ao monte fala de intimidade com Deus, porque quando Moisés subiu no monte, a Bíblia diz que a glória de Deus baixou ali. Monte é Deus fazendo um convite: saiam da esfera da naturalidade e venham para um sobrenatural. O convite de Deus para você essa noite é: saia do monte, saia de baixo, vem para cima, meu irmão. Intimidade, oração, compromisso. A nossa geração só vai conhecer o poder de Deus quando nós subirmos pela fé o monte da intimidade, do sacrifício, da oração e do compromisso com Deus. E aí Deus continua: sobe ao monte, primeiro passo. Segundo passo: trazei madeira. Em cima do monte que Deus vai providenciar os recursos para a restauração da glória de Deus. É no lugar da oração, é no lugar da intimidade, que Deus vai abrir a sua visão e dizer: aqui tem madeira. Agora olha que interessante, irmãos. Eu estava lendo isso aqui e Deus abriu a minha visão espiritual. Jesus, irmão, ele morreu pendurado aonde? Na cruz. A cruz era feita do quê? Madeira. E a cruz, a madeira, ela foi cravada onde? No monte. Esse versículo tem tudo a ver com Calvário. Monte, madeira. Sabe o que é que Deus está dizendo? Quer viver a glória da última casa? Vai passear no Calvário. Quer ser cheio do poder de Deus? Volta para o Calvário. Quer que os sintomas de uma igreja sem glória desapareçam? Volta para o Calvário, porque no Calvário tem poder, tem vitória, tem graça, tem glória. Diga para quem está ao seu lado: irmão, volta para o Calvário. Volta, diga para ele. Voltar para o Calvário fala do primeiro amor, o seu primeiro contato com Deus. A solução e a resposta está no Calvário. Tem obreiro que diz assim: pregador, o que é que eu faço para trazer a glória para a minha igreja? Aí começa com rap gospel, com funk gospel, é luz azul, vermelha, cor de rosa, começa a trazer um monte de frescura para a igreja. A resposta não está em métodos psicológicos,
A resposta não está no Face, não está no MSN, não está na internet. A resposta está no Calvário. Está no Calvário. Apresenta a cruz de Cristo na tua igreja. Começa a falar do sacrifício de Cristo. Começa a falar da vitória no Calvário. Você vai ver que as coisas vão se transformar. Fica de pé que eu vou encerrar agora. As irmãs do ciclo de oração diz que vão louvar, que foram louvar, não deu. Mas eu vou encerrar essa mensagem agora. Porque pregador é triste, mas começa a falar e esquece do relógio, né? Olha aqui, irmão. O povo obedeceu. Foram para o monte. Trouxeram madeira e começaram. Só que os velhinhos estavam chorando. Não. Aí Deus levanta o profeta Ageu e diz: ei, vai consolar o coração do velhinho, vai. Aí Deus diz assim: ei, quem dentre vós viu esta casa na sua primeira glória? E eu imagino os velhinhos: oh meu Deus, coisa linda. E não é gostoso, irmão, quando a gente lembra lá do passado. Eu sou novo, eu tenho 5 anos de crente. Mas os irmãos aqui que têm mais experiência, lembra lá no passado, quando você cantava o hino da harpa, dizem as pessoas, mas e Jesus batizava no Espírito Santo. Hoje você é crente, irmão, parece que é só você botar uma roupinha bonita, já é crente. Não é assim, irmão. Eu imagino os velhinhos começou, puxa, o templo de Salomão. Quando aquela nuvem da glória de Deus entrou no templo, quando Salomão estava consagrando a casa, quem estava dentro não saía, e quem estava fora não conseguia entrar, de tanta glória que tinha ali. Eles começaram a celebrar: oh, culto gostoso aquele. Aí Deus diz assim: agora olha para esse templo que vocês estão construindo agora. Aí os velhinhos voltavam chorando: ai meu Deus, Deus o livre. Muito menor do que o outro, nem comparação. Barraquinho de madeira. Aí Deus diz assim: ei, tá vendo esse barraquinho de madeira aí? A glória deste barraquinho de madeira vai ser maior do que a glória que você viu lá no templo de Salomão. Olha o que é que Deus diz: eu não estou preocupado com a aparência, eu não estou procurando uma roupinha bonita, um rostinho bonito, eu estou procurando sinceridade. Deus está dizendo: a glória de uma igreja não está no tamanho. A preocupação de Deus é com a presença. Deus está dizendo: pode ser menor, pode ser inferior, pode não ter a mesma estrutura, mas a glória desta última casa vai ser maior do que a da primeira. E eu imagino, pastor, alguém perguntando assim: mas quando que isso vai acontecer? Quando que a glória dessa última casa vai ser maior? E alguém responde: quando vier o desejado de todas as nações. Só tem glória se o desejado está dentro dela. Quem que é o desejado da igreja? Não adianta. A igreja pode ser maravilhosa, você pode ser uma belezinha, mas se o desejado não tiver na tua vida, você não passa de uma lata vazia. Mas se você tem na tua vida o desejado, você tem glória, você tem glória. Quantos querem viver a glória desta última casa? Eu desafio você, vem receber aqui na frente esta glória, vem receber este poder, vem, deixa suas irmãs louvando aqui. Deixa as irmãs louvando e você sai do seu lugar. Vem buscar glória, vem buscar poder. Eu não me contento com pouco, eu quero mais poder, eu quero mais unção, eu quero mais autoridade, eu quero mais graça. Eu estou fazendo a mesma oração de Abacuque, quando ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra. No original hebraico, Abacuque está dizendo assim: Deus, faça nos meus dias o que o Senhor fez no tempo do rei Josias. Porque Abacuque foi espectador, ele viu o que é que Deus fez no tempo do rei Josias, o maior reformador da história. E Abacuque estava dizendo: Deus, eu quero ver isso no meu dia. Deus não perdeu o poder, quem mudou foi a gente. Deus é o mesmo, Ele ainda cura, Ele ainda salva, Ele ainda transforma, Ele ainda cura câncer. Anda lá, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Anda lá, anda.
Pode soltar o som das irmãs. Deixa eu ver quem está recebendo a glória. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Chega de apatia. Se anima, irmão, se anima. O projeto de Deus é com você. Não temas as oposições, não temas. Receba força. Aqui no púlpito tem glória, tem glória. Deixa eu ver aonde tem glória. Não vou me preocupar com as perseguições. Aviva a tua obra. Pedras que me lançam. Receba a glória. Receba a glória. Receba! Em nome de Jesus, receba renovo de Deus. Em nome de Jesus, seja cheio. Levante-se. É com você. Em nome de Jesus, receba poder de Deus. Receba poder de Deus. Receba poder de Deus. Volta a glória, volta a glória. Ela vai ser maior, receba a glória maior. Receba a glória maior. Enche. Receba. Minha causa entreguei em suas mãos. Descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro. Eu estou sentindo a presença do desejado aqui. O desejado está aqui, ó. O desejado chegou. Receba a presença dele. Xandalabaraia, Anacandalácia. Receba! Aquele que não erra. Suba o monte, passa no Calvário, passa no Calvário, passa no Calvário, lá tem poder, passa no Calvário, lá tem restauração, passa no Calvário, lá Deus quebra o coração de pedra, passa no Calvário, passa, andaraba cheia, oh glória, a glória vai ser maior, vai ser maior. Andava cheia. Glória a Deus. Posso descansar o meu coração. Oh, vai recebendo esse poder. Vai recebendo esta unção. Não deixe os sintomas de uma igreja sem glória atrapalharem você, porque a glória da última casa é maior. A glória é maior. Jesus é pra mim, advogado fiel, Volte a chorar, volte a buscar a presença de Deus. Jesus é pra mim. A tua vitória está no Calvário. A porta de emprego está no Calvário. A conversão da tua esposa está no Calvário. A conversão do teu marido está no Calvário. Está lá o teu ministério. Está no Calvário. Está no Calvário. Está no Calvário. Sobe o monte. Sobe o monte. Sobe o monte. Sobe o monte dando glória. Sobe o monte dando aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo, receba renovo de Deus. Receba. Junto pra sempre fiel. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Me garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, junto pra sempre fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Está muito bom, meus irmãos. Está gostoso. Como é bom estar na casa do Senhor.
O importante é ter a glória na tua vida. O importante é ter Jesus na tua vida. Oh, glórias a Deus, aleluia. Quantos estão felizes por esta palavra, a qual Deus falou poderosamente no meio nosso? Glórias a Deus, aleluias. Já estamos encerrando, meus irmãos. Aqui alguns trabalhos para falarmos. Próximo sábado, reunião de obreiros. Todos os obreiros estão convidados, diáconos, todos eles. Reunião de obreiro próximo sábado. Próximo domingo, dia 2 de setembro, batismo e santa ceia aqui no Templo Central. Eu não sei o setor. Setor 2. Setor 2 também estarão todos conosco aqui, cultuando a Deus no batismo. E logo após o batismo, santa ceia do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não estão aqui, meus irmãos, convidem, lembrem eles que próximo domingo, batismo e santa ceia do Senhor Jesus. Também, irmão Reis, irmão Silvia e a sua irmãzinha Heloísa, parabeniza o seu filhinho Daniel, que amanhã completará 4 anos de vida. Ó, Danielzinho, dá um alô aqui, ó. Está lá em cima na galeria com seus pais. Parabéns, tá, Daniel? Já está lá ajudando seus pais. Estará amanhã completando 4 anos de vida. Vamos orar também por eles. Deus abençoe nosso irmão Fernando. Também no final, o irmão Fernando estará lá no final. Está vendendo gravatas, meus irmãos. Está para ajudar a obra, o trabalho dele. Aqueles irmãos que gostam de gravata ou quer presentear alguém conhecido com suas gravatas, está lá com algumas promoções. Vai lá visitar, lá no final da igreja aqui, ele está lá com algumas gravatas. O irmão Manuel Messias está lá ajudando ele. Irmão Manuel Messias também está vendendo seus CDs, está lá com seus CDs lá no final também. Oremos então, meus irmãos, pastor Joel trazendo a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de cada um dos irmãos.